viver preso do passado ou avançar para o futuro que Deus tem para você nele, em Cristo Jesus. Continuar vivendo do jeito que está não é opção, porque com certeza se você está aqui, você está em momentos de crise, momentos de luta com você mesmo, e não é opção ficar aonde você está no deserto. Então, qual que é a opção? Morrer no deserto ou arregaçar as mangas e atravessar o Jordão rumo à terra prometida? E que terra prometida é essa que você está em rumo a essa terra prometida? É o reino dos céus, é o acesso às tuas bênçãos que estão guardadas, reservadas para você, que é santo do Senhor, que é eleito de Deus. Estas bênçãos estão guardadas, reservadas na dimensão em que Deus existe, na dimensão em que Deus está. Para você ter acesso a isso que é seu, você precisa experimentar a transformação pessoal, de acordo com a palavra de Deus em Salmo 23, versículo 3. Renova minha alma, renova minha alma, renova a minha psique, renova a minha forma de pensar. O que é psique, o que é alma? Alma é o conjunto da sua personalidade, é o que você pensa, o que você faz, o que você acredita, é o seu sistema de crenças, pensamentos e comportamentos. E é claro que isso tudo vai gerar o quê? A realidade que você está colhendo aí agora. Renova, Salmo 23, versículo 3, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E esse é o tema desse ensino que eu estou trazendo para você, a corte celestial, sobre cortes celestiais, e nós estamos especificamente trabalhando as veredas da justiça. Como que você tem acesso àquilo que é teu desde a fundação do mundo? E qual o sistema de justiça que foi estabelecido no céu para que você possa acessar as cortes celestiais, para que você também possa, como filho, como herdeiro, com conhecimento daquilo que é teu, chegar diante da corte, né, do nosso Pai Celestial e dos anciãos, e pedir que se faça cumprir na corte aquilo que foi liberado para você nele, na cruz. Então, o papel da cruz é crucial na sua transformação pessoal. Tanto é que a cruz, ela dividiu a palavra de Deus. Nós temos, a palavra de Deus nos diz para que nós possamos entender as escrituras de forma certa. E como que é a forma correta de dividir as escrituras? Antes da cruz e depois da cruz. A sua vida foi marcada pela cruz. Só que hoje, no deserto que você está aí, você está vivendo, você é uma nova criatura, mas está vivendo ainda no deserto com o Egito dentro de você. E o que te prende ao Egito? O que prende você ao Egito? O ego? Ou o eu? Ego quer dizer eu, viu, gente, em grego? Ego nos prende no Egito. E esse eu vou te ajudar aqui a ter uma compreensão da formação da sua personalidade, como a nossa personalidade, quem já me ouviu em outros vídeos, já me ouviu dizer que a minha personalidade, no dia que Jesus começou a me revelar essas coisas, eu perguntei para o Senhor Jesus, Romanos 7, o que era o pecado que habitava em mim. E eu, para minha surpresa, o Senhor falou comigo, a tua personalidade. E desde aquele dia, eu enfiei a minha cabeça, eu enfiei a minha cara nos estudos, comecei a estudar, comecei a entender o que é a personalidade e por que Jesus chamava a personalidade de pecado. Pelo menos aquela situação em que eu estava vivendo, o momento de crise que eu estava vivendo.
em que eu parei e perguntei para o Senhor, Senhor, aqui na palavra de Romanos, fala que o pecado que habita em mim milita contra o Espírito, mas o que é esse pecado? Depois eu vou destrinchar isso para você direitinho, mas para você entender que a tua personalidade, o que você está aí hoje vivendo, gerando esse mimimi, essa confusão, esse sentimento de vítima, identidade com a pobreza, identidade com o vitimismo, identidade com a doença. Tem gente que se alegra em falar para os outros que é doente. Eu fui no médico, minha mãe vive no médico, gente. Dá até tristeza. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai no médico desde que eu conheço a senhora. Acho que o médico dá remédio placebo para minha mãe, senão ela já estava morta, intoxicada por remédio. O ego, nosso sistema de personalidades. E aqui na cruz, na veredas da justiça, é na cruz que nós vamos conseguir entender o que isso quer dizer e como que nós desmantelamos essa casta de demônios que se alimenta da nossa personalidade. Que a gente acaba fazendo coisas que não queria fazer e colhendo o que a gente não quer colher. E isso nos joga num estado de morte. Onde Thanatos, morte, toca a nossa vida todos os dias. Você é nova criatura, não era para viver assim. Mas aonde que eu acesso esse conhecimento? Nas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor, Ele nos revela as suas veredas da justiça e eu revelo para você, porque eu quero que você participe comigo da transformação que eu venho participando e que você tenha acesso aos teus milagres como eu venho tendo. Gente, é muito fácil. É tão fácil que, Jesus amado, eu teve um dia que eu falei para o Senhor, mas é só isso? É só isso que eu tenho que fazer? Sabe aquela situação que você já deve estar nela aí? Sobe monte, desce monte, jejua por 10 dias, não deu, não teve resposta, jejua por 40 dias, não teve resposta, faz 1001 campanhas de oração e põe todo mundo para orar com a gente, levanta cedo, levanta 5 da manhã, levanta 3 da manhã e não tem resposta. Quer mudar essa situação? Eu creio que você quer, senão você não estaria aqui me acompanhando nessa série de veredas da justiça para conhecer mais as cortes celestiais. E essa corte que nós estamos acessando, ela é a principal, é a porta de entrada para a sua nova vida. Vamos lá. No vídeo anterior, eu estava rindo de me assistindo o vídeo, gente. Eu botei um cintão. Eu com cinto é um caso sério. Eu acho que eu devo ter batido a mão, fiquei com a barriga. O cinto ficou embaixo, por causa da calça aparecer. Fala sério. Hoje até pus um vestidinho, porque vestido a gente não dá tanta gafe. Pelo amor de Deus, só Deus. Aí, irmãs, a gente dá umas gafes feias aí com roupa, hein? Ego. Sistema chamado eu. Como que a gente vai destrinchar esse sistema chamado eu para que você possa acessar agora as coisas que o papai tem para você? Na aula anterior eu fiz uma dinâmica e hoje eu vou contar para você porque que eu terminei a aula com a dinâmica, para que a gente possa agora, hoje eu vou especificamente trabalhar com mais profundidade essa dinâmica para você começar a mentalizar isso aí, gente. Você tem que começar a praticar. Você tem que começar a praticar meditação. A meditação bíblica, tá? Não é qualquer meditação. A gente não vai sentar aqui em posição de lótus e ficar assim... A gente não vai fazer isso. Aliás, a palavra meditação para cristãos é um conjunto de estudo da palavra de Deus, de ouvir a palavra, de escrever a palavra, de remoer a palavra, quer dizer, fazer as declarações, as afirmações dia, noite e dia, visualizar, sentar para ver Jesus na cena, perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? E eu vou caminhar com você nesse processo, para você internalizar quem é Cristo em você, mais para frente, depois que eu terminar as veredas da justiça e falar também da graça de Deus.
Mas agora vamos para o processo de internalização e eu quero te dar o testemunho agora e depois te conduzir na meditação. De volta, 2019, eu ainda estava casada, foi bem no começo do ano, acho que foi em março, por aí. Eu já tinha feito meus cursos de coaching, queria ser coach, ganhar 1 milhão por mês, 1 milhão por ano, 1 milhão por evento. Ai, Jesus, a gente faz umas coisas que só o ego para dar conta. Aí eu vi que não era aquilo, né? Embora eu use muita ferramenta de coaching para te ajudar no seu processo de crescimento. Vim e comecei a fazer terapia, estudar terapia. Eu falei, não, eu preciso, né, desmantelar as coisas que estão aqui dentro, entender mais a mente, como que funciona. E aí, quando você começa a estudar a mente, em terapia neurocientífica, a gente acaba caindo em lei da atração, a gente acaba caindo em neurociências, física quântica. E aí você começa a entender como que a nossa mente funciona num todo. Bom, aí eu ainda estava naquele processo, jejua, busca Deus e querendo entender a mim. Só que eu estava com um grande problema. Eu dei uma varada na água, gente, com 19 anos. Eu já tenho esse testemunho, eu acho que eu vou até tirar ele, se eu já não tirei, porque tem testemunhos e testemunhos. Esse é mais um testemunho do que um testemunho. E nesse vídeo eu conto que aos 19 anos eu me envolvi com o pastor da minha igreja. Fui, eu sou nova criatura, eu estou lavada, comprada no sangue de Jesus com 54 anos, 55 daqui uns dias, eu não faço mais o que eu fiz lá atrás. Se você tem problema com isso, quem precisa de transformação na mente é você. E assim como muitas pessoas que estão me ouvindo, teve problema com homossexualismo, ou está tendo. Tem problema com sexo maluco, tem problema de endividamento, de calote, tem problema com pornografia, ou teve problemas que você trouxe para a sua vida até hoje, porque hoje eu garanto para você que essa história de vergonha do passado acaba. Porque a minha história de vergonha, por causa desse pecado desgraçado, lá atrás eu não vou poupar na palavra desgraça, porque eu vou ter que falar da desgraça. E o que é essa desgraça? Icabod. De Israel se foi a glória. O que Icabod, a desgraça, causou na sua vida e na minha. E graças à cruz e ao conhecimento que eu tenho hoje, eu estou livre de Icabod, estou livre da desgraça que nos sobreveio no dia que pecamos. Bom, voltando para a história minha, testemunho lá atrás, então eu tive esse problema. E, gente, imagina que toda vez que você vai orar, e eu era uma mulher de batalha espiritual, né? Ficar catando demônio para todo lado, vibrando da frequência de demônios. Só que toda vez que eu começava a orar, o que vinha à minha consciência? Pecado. Lembra de alguns vídeos que eu falo que se você orar com consciência de pecado, você não obtém a resposta de oração. Então, muitas dessas orações malucas que eu fazia, campanhas de 3 da manhã, subir e descer o morro, eu vou subir o morro para o monte e vou orar lá daqui uns dias, que eu preciso fazer uma caminhada de oração, e eu vou gravar lá, mostrar para vocês aqui o monte, pertinho daqui de casa, que eu moro numa... Minas é cheio de morro, né? Moro no morro aqui. O pecado, toda vez que eu entrava para orar, eu começava a entrar nas profundezas de oração e briga com demônio daqui, com demônio dali, o que acontecia comigo? As guerras na mente começavam. Você pecou. E vinham as imagens, vinham cenas, vinham situações do meu passado. Gente, foi um inferno. Dos 19, eu fugi da situação, eu tentei suicídio, não sei se eu comentei isso com vocês. Eu tentei suicídio, o Senhor tirou a faca da minha mão praticamente.
aos 19 anos. Em 15 dias o Senhor mudou a minha história, me tirou do Brasil, sem um centavo no bolso, eu fui parar na Inglaterra. Tudo foi intervenção de Deus para me restaurar. E hoje, 35 anos depois, que eu vou fazer 55, vamos pôr 34, que eu ainda não fiz, né? Ainda não fiz. 34 anos depois, eu estou aqui para contar para você que até os 50 anos, 49, né? Eu ainda estava com 49, eu ia orar. A consciência desse pecado vinha e me acusava. Como você é humano, está aqui nessa terra como eu ainda estou, tenho certeza que toda vez que você vai orar e começa, Pai, aleluia, e vai, quando você começa a aprofundar na oração, vem a consciência do pecado. E essa consciência do pecado rouba aquele momento de oração, porque no momento que você chega diante de Deus, com a consciência do pecado, o que está acontecendo? Gente, guarda isso aqui, porque isso vai transformar a sua vida e a forma que você trata Deus e recebe de Deus as coisas do alto. A consciência do pecado, quando você chega diante de Deus para orar, até mesmo nas cortes, você que já está aqui, já fez cortes aí, já está fazendo. Vem aquela consciência do pecado, vem aquela acusação. Daquele momento em diante, você tira os olhos do Pai da misericórdia, você tira os olhos do trono da graça e começa a olhar para você. E no momento que você começa a olhar para você, porque é isso que a nossa psique, a nossa alma vai fazer. Como que o inimigo resiste à nossa oração? Ele resiste dentro. Ele resiste dentro de nós. Dentro da nossa cabeça, você começa a orar, vem a resistência, vem as lembranças das burradas que você fez. E no momento que essas coisas começam a acontecer, você muda a sua energia e você cai na energia de um desgraçado, de um fora da lei, um fora da graça. Então a consciência do pecado nos separa da vida de Deus. E no momento que essa consciência do pecado vem, a pior porcaria que você pode fazer é começar a sua oração assim: Senhor, meu Deus e Pai, eu sei que sou pecador. Pronto! Acabou a sua oração aí. No momento que você abrir esse bocão e começar, eu sei que eu sou pecador, Senhor, mas não sei o que, pronto, acabou. Não tem humildade nenhuma em falar para Deus que eu sou pecador. É mentira. Você não é mais pecador, porque se você morreu ali, você é nova criatura. Essa consciência do pecado te afasta das tuas bênçãos. Agora eu vou explicar por quê. Se o pecado é a encarnação, né, do pecado, é o corpo, é a propagação do pecado. Nosso corpo oferece os membros, quer seja sexuais, a língua para falar mal dos outros, ou para fazer outras coisas, a mão para escrever twitters ou para escrever nas redes sociais falando mal dos outros. Nós pecamos de várias formas. O pecado é propagado nessa dimensão através do corpo. Quando eu tenho consciência do pecado, eu estou orando agora a Deus, mas consciente de pecado, eu não consigo acessar a bênção ou a resposta de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: quem entrará no Santíssimo Lugar? Quem subirá a montanha do Senhor? Quem estará na presença de Deus? E a palavra de Deus fala: os justos. Deus não ouve oração de pecador. Por isso, se você entra na presença de Deus com consciência de pecado, você não consegue acreditar que a sua oração está sendo ouvida, porque você alternou seu estado de consciência de filho de Deus, de justo, para pecador, filho de Satanás. É muito complicado, a gente não foi ensinado isso, agora você é ensinado. Quando você orar, você vai ter que começar, a primeira coisa, quando vier essa consciência de pecado,
Tem os meus estudos, tem 11 aulas gravadas aí como a justiça como pilar da identidade em Cristo Jesus. A justiça como pilar da identidade em Cristo Jesus. Porque é a primeira experiência que eu vou ter com Deus de identidade em Cristo Jesus, é que eu sou justa. Quando eu aproximo de Deus, e ao orar, eu falo, Silvana, você vai orar, não vem condenação? Vem, claro que vem, eu tô aqui na terra, tem vozes de demônios zoando aí pro mundo afora e dentro de mim ainda, né? É uma constante batalha isso aí. Mas a partir do momento que eu morri na cruz, lembra que quem está na cruz é você, né? Você tem que ter essa consciência, você tem que visualizar isso o tempo todo. Eu morri. A minha cruz ficou pequena, né? Mas quem está na cruz sou eu, é o ego. É você. É o nosso sistema psíquico, nosso sistema de personalidade. Eu estou na cruz, eu morri. Então, para os laudos celestiais, para o céu, no sistema de justiça do céu, vai constar que Silvana Amara morreu em 1986, acho que foi fevereiro de 1986. Foi o dia que eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Publicamente, né? Fiz a minha confissão pública de que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, naquele dia, eu morri. No dia que Jesus entrou para a minha vida, eu morri. Então, daquele dia em diante, nos laudos celestiais, depois você vai, quando a gente ora em algumas instâncias na corte celestial, em outros lugares da corte, eu normalmente falo que se leia no livro da vida que eu converti, que eu morri em 1986. Foi naquele dia que eu morri. Daquele dia em diante, no momento que eu aceitei a Cristo, eu morri, meu espírito agora foi ressuscitado em Cristo Jesus, uma nova criatura está existindo. E essa nova criatura que veio à tona, a base dessa nova criatura é justiça. Por isso que você, para entender o que eu vou falar aqui, assista às aulas sobre justiça, né? Como pilar. Por que que agora eu tenho confiança de que o que eu orar, Deus vai ouvir? O que eu orar de acordo com a vontade de Deus, eu tenho confiança que Deus vai ouvir. Porque a palavra de Deus fala que Deus se alegra na oração do justo. E agora eu venho diante do Pai, quer seja qual instância das cortes você estiver navegando, eu venho na presença do Pai com essa consciência que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça, 2 Coríntios 5 vai falar disso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus se fez a justiça e sabedoria por nós. Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é a justiça de Deus para os homens. Só que nós estamos ligados à morte e à ressurreição de Jesus, então você também é a justiça de Deus. Jesus te justificou na cruz. Agora entra a minha parte aqui em te ajudar no processo de santificação, de transformação. A consciência do pecado você já tem. Agora eu preciso trabalhar em você, construir em você a visão de que você é uma nova criatura, uma nova espécie. E aquilo que, como a carne, é o nosso corpo, né, visível, a justiça de Deus é a base do seu espírito. Seu espírito foi gerado em justiça. Por isso você tem essa confiança de que quando orar, você vai ser ouvido, porque você é justo. A sua oração não vai ser repelida por Deus, porque você está reto, em retidão diante de Deus. Eu não vou falar mais sobre esse assunto, assiste a série de vídeos que a justiça de Deus é o pilar da sua identidade.
Se eu lembrar, eu coloco aqui no card. Se eu lembrar, eu coloco aqui em cima em algum lugar os vídeos para você assistir, ou no final desse vídeo, tá? Para você assistir essa série. Bom, quando eu fui fazer, voltando à minha experiência, no final do ano, no começo do ano, eu tô lá orando, já estava jejuando vários dias, aí eu peguei essa mania de jejuar por 7 dias, porque eu queria romper, né? E aí, ia orar, quando eu comecei a buscar a Deus, a consciência do pecado vinha. A vergonha. E não era assim, eu já tinha confessado esse pecado, já tinha abandonado esse pecado há 30 anos, quase, gente. Mas a consciência do pecado, a vergonha de ter cometido esse pecado, era um fantasma que me rondava. Eu tinha vergonha. Por que eu não avançava no meu ministério? Vergonha. Vergonha das pessoas descobrirem. Hoje eu falo livremente. Se você quer me julgar, problema é teu. Você vai e se conserta com Deus, porque eu já me consertei. E tem gente que vai passar por aqui, vai se escandalizar. Eu me escandalizo? Não. Porque eu estou crucificada em Cristo Jesus. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu sou nova criatura. Então, tranquilo. E essa é a mentalidade que você tem que ter. Não importa a sordidez do pecado que você cometeu. Não importa se você viadou até agora. Se você está tendo dificuldade aí com essa área de homossexualismo, ou se você, como mulher, teve dificuldade, está tendo dificuldade com o homossexualismo. Não interessa. Isso já foi desfeito lá na cruz. Agora é eu trabalhar a consciência, não do pecado, porque a gente vai nos cultos, é só pecado. A gente apanha dos pastores, pecado. Um monte da pregação é só um monte de condenação. Mas nós, como filhos do reino de Deus, a nossa pregação deve ser o quê? Restauração. Nós temos que pregar de um outro monte, um monte da restauração. E trazer à consciência a justiça. E não o pecado. E o pecado você já sabe. Eu lá com consciência de pecado, com vergonha, presa na vergonha. E foi uma manhã isso, foi muito profundo o que aconteceu ali. Eu orava e não conseguia romper porque a vergonha veio com tudo. 49 anos, gente. A vergonha do que eu havia feito lá atrás, quando menina, burra, tonta, né? Veio à tona, vinha à tona e eu estava presa no passado, presa na vergonha, na condenação. Foi nesse momento que a cruz tomou uma nova forma para mim. A cruz se tornou muito real para mim. Nesse momento em que eu estava orando na minha cozinha aqui em cima, eu de olhos fechados, eu citei esse texto bíblico falando que eu já estava morta na cruz. Que a palavra de Deus fala que se nós nos assemelhamos a Cristo na sua morte, também na sua vida. E eu, de olhos fechados, fechei os olhos, o peso, naquele momento, gente, eu estava com o peso da vergonha, o peso da raiva de mim mesma. Quantas vezes eu tentei me suicidar de raiva de mim mesma? Eu fechei os olhos, abri os braços, imaginei a cruz atrás de mim. É isso que eu vou falar para você, que você vai ter que passar por essa experiência, porque assim como eu não sou diferente de você, você vai ter uma área na sua vida em que a vergonha, em que a condenação, a culpa te prende no passado. Uma área ou duas, mas para mim essa foi sempre vai ter um pecado central que vai prender a sua vida toda. Vai ter sempre um. E nesse um pecado eu tô lá, abri os braços, imaginei a cruz atrás de mim, fechei os olhos e fui dando os passos para trás, confessando a palavra assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu já morri para essa vida de pecado. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus.
eu estou morta para o pecado, eu estou morta na cruz, eu já estou na cruz, eu fui crucificada no dia que eu aceitei a Cristo em 1986, eu morri na cruz. E à medida que eu fui chegando para trás, eu encosto na cruz, estendo os braços. Naquela hora, nesse momento em que eu estendo os braços e comecei a orar, e dali a pouco eu já comecei a sentir o peso do pecado sobre mim, o meu pecado pesando sobre mim. Eu senti dores no meu corpo inteiro, como se eu estivesse sendo crucificada. Essa atividade, isso que eu fiz, você vai fazer. Quando eu fui, isso você tem que mentalizar. Gente, isso tem que ser muito forte na sua visualização. Porque foi ali que teve o romper na minha vida nesse dia. Eu chego, encosto na cruz, quando eu confesso que eu estou morta, eu estou morta, eu estou morta para o pecado. Eu estou crucificada com Cristo Jesus, vivo, não mais eu, o ego, mas Cristo vive em mim. E naquele momento que eu estendo os meus braços sobre aquela cruz imaginária, que não era tão imaginária assim, porque aí eu já estava experimentando isso na dimensão, na quarta dimensão. Aí eu sinto o peso do pecado agora sobre o meu corpo, eu senti dores no corpo. Dor como se eu tivesse realmente pregada, porque agora a minha consciência estava ligada à consciência de Cristo Jesus. Naquele momento em que eu encosto na cruz, que eu fui visualizando, encosto na cruz, eu participei da minha crucificação, porque nós estamos ligados a Cristo numa mente só uma mente, só um espírito. No momento que eu encosto ali na cruz, eu sinto as dores da crucificação. Eu sinto a vergonha, eu senti as chicotadas, o escárnio das pessoas rindo, mas aí não era Jesus, era o escárnio das pessoas rindo de mim, os papéis de idiota que eu fiz, os papéis de tonta que eu fiz a vida toda, essa pessoa com quem eu caí em pecado, tanto que aquela pessoa me manipulava, todas essas coisas começaram a vir à tona, e ali na cruz, naquela cruz, eu confessava a palavra de Deus, eu já perdoei, eu não aceito mais, eu já perdoei, eu estou perdoada. E a dor foi intensificando, a dor física intensificou. E num momento, eu me vi como uma serpente, lembra que Moisés levanta uma serpente no deserto lá? Eu me vejo como se eu fosse... Gente, pensa você diante de Deus, o pecado, o ego diante de Deus é uma serpente, é uma cobra, é uma víbora. É um demônio. Né? Nós nos tornamos homens demônios, demônios homens. Ao invés de sermos homens deuses, nós nos tornamos homens demônios por causa do pecado. Aí eu vejo aquela víbora ali na cruz se debatendo e de repente volto a ser eu mesma com o meu corpo como se eu tivesse nua, né? Como se eu estivesse também agora envolta por uma placenta. Eu caio da cruz, porque aí passou aquele peso do pecado. Eu caio da cruz no chão, envolta nessa placenta, como se eu estivesse acabando de nascer. Gente, foi tremendo. É como se... Pensa você adulto numa cruz, e agora isso aqui é o útero de Deus. No mesmo tempo em que a cruz, ela trabalha o seu homem demônio, né, o seu lado demoníaco, o seu lado de pecado, agora ela se torna o útero de Deus, processa na cruz o útero de Deus, você agora está coberto com a placenta do Espírito Santo, e eu despenquei da cruz no chão, na dimensão em que Jesus está, eu caio lá da cruz, assim, no chão, em posição fetal, coberta de placenta. Aí o Pai e o Filho Jesus em pé, perto de mim ali, toda em volta, parecia filme de... aqueles filmes de terror que os bichos engolem, a gente fica todo gosmento quando sai daquelas coisas, eu estava toda coberta de gosma. O Pai falou assim comigo: tu és minha filha,
eu hoje te gerei. Naquele momento, explodiu no meu corpo a energia do Espírito Santo. Eu senti coisas no corpo, assim, de mover da energia de Deus que eu nunca tinha sentido antes. Mas o mais importante, eu caí na risada, né? Caí na unção do riso, fiquei rindo ali horas a fio. Do momento que eu levantei dessa experiência, de ter sido gerada na cruz, o útero de Deus, né, me lançou fora, me cuspiu da cruz. E agora eu levanto do chão, na presença do Pai, e ouço da voz do meu Pai: tu és meu filho, tu és minha filha, eu hoje te gerei. Ô, gente, mas Jesus me gerou naquela hora, em 2019? Não, porque o tempo profético, no tempo de Deus, não existe passado, presente ou futuro. Eu estava revivendo a minha experiência de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador lá no passado. Mas agora, essa experiência estava se tornando carne na minha carne, estava se tornando parte da minha vivência em Cristo Jesus. Estava vindo a minha consciência de forma poderosa, a minha ligação com a cruz do Calvário, com o novo nascimento. Espera aí um momento. Bateram no portão aqui. Essa situação, você vai precisar pedir ao Espírito Santo. Fala: Senhor, se a Silvana teve essa experiência e foi libertadora, eu quero ter. Para mim, 2019, foi isso aí em fevereiro ou março de 2019, foi um marco da minha transformação e do meu entendimento do poder da cruz na minha caminhada. E foi a minha libertação dessa vergonha, desse pecado. Sempre vai ter um pecado, todo mundo vai ter um pecado aí principal que prende a gente no opróbrio, na vergonha. Depois outros virão, mas com intensidade é um só. Esse um pecado me arrebentou. Até por quantos anos? Desde os 19 aos 49. Esse pecado me arrebentou. Por quê? Por causa da consciência do pecado. No dia em que eu fui gerada ali, que eu vi que eu fui gerada por Deus na cruz, e eu ouvi da boca do Pai Celestial: tu és minha filha, eu hoje te gerei, sabendo que é um tempo profético, que eu não nasci de novo naquele dia, eu nasci de novo em 86. Mas lá em 86 eu não havia experimentado essa transformação da consciência do papel da cruz. Para mim, a cruz era só a cruz de Jesus. Hoje ela é a minha cruz. E tem momentos que eu preciso ir para a sala do câmbio, olho para a cruz e falo: eita, vamos resolver esse negócio aqui. Por quê? Porque o ego está lá torrando o saco. Tem coisa que está bloqueado na minha vida, porque o ego, o eu, a alma, está interferindo. E aonde que eu resolvo problemas de ego? Na cruz! Porque eu estou morta em Cristo Jesus. Tudo que diz respeito a essa desgraceira que você está vivendo aí faz parte de uma pessoa que já morreu. Você está vivendo a maldição de uma pessoa que já morreu. Então, por que você não mata de uma vez esse ego aí? Bom, vivência, prática. O que você vai fazer? Essas alturas, o pecado que te aborrece já está aí na consciência. Você já é consciente desse pecado. Você vai fazer igual eu, vai orar, tira um dia para jejuar, vai orar. Pede ao Espírito Santo para aprofundar na sua vida essa experiência. E é claro, duas coisas aqui. Dá o seu joinha, se você está aqui comigo até agora, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. Põe um comentário se esse vídeo está te ajudando, o que você aprendeu dessa aula, como que esse vídeo contribui na sua jornada, e compartilhe. Então, curta, comente e compartilhe. Agora eu lembrei dos 3 Cs. Curta, não é goste não, gente. É curta, comente e compartilhe. Manda para mais pessoas. Agora vamos para a vivência. Imagina você
com a cruz do Calvário atrás, você é uma cruz, né? Uma cruz, a rude cruz. Essa consciência do pecado, você já está crucificado, faz igual eu fiz, gente. Fecha os olhos, abre os braços e vai confessando: eu estou morta com Jesus na cruz do Calvário, eu já paguei esse preço, eu já morri, eu já converti a Jesus, esse pecado já está lidado na cruz do Calvário, eu sou nova criatura. E vai confessando esses textos bíblicos até você encostar na cruz. Encostou na cruz, daí pra frente é você e o Espírito Santo, meu querido. Mas lembra que a sua consciência de crucificação, o Espírito Santo vai empoderar essa experiência sua, para que você saia dessa cruz cuspido, como eu fui praticamente cuspida da cruz, caí da cruz ali, cheia de placenta, como um feto, como uma criança que é recém-nascida, e eu ouvi do Pai: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A cruz é o útero de Deus para nós. É o útero que gera a nova criatura. E ela é crucial nas veredas da justiça, porque você não vai herdar nada como vivo. Se o teu ego estiver vivo, você não consegue ter acesso a nada no reino dos céus. Você não consegue ter acesso a nenhuma bênção enquanto o ego estiver vivo. Por isso que você só consegue bênçãos depois que você beijou a lona, depois que você não consegue fazer mais nada. Sabe aquela história de milagre? Que, depois que a gente não consegue fazer mais nada, que esgotou todos os recursos, aí Deus faz. Não! É depois que você saiu da frente, é depois que o ego foi mortificado por causa do sofrimento, você anulou o ego, a resposta veio. E se você tiver uma forma, e tem, de anular esse ego antes de uma campanha de 40 dias, antes de jejum louco de 21 dias, antes de jejum de 7 dias, e anular o ego e receber o seu milagre em um dia, 2, em poucas horas. Por isso as veredas da justiça são libertadoras, porque tem como. E eu vou te conduzir aqui nas veredas da justiça, para que você entenda que sem a cruz, sem o papel da cruz na nossa consciência, nos limpando da consciência do pecado, nos devolvendo a consciência de que somos justos, que nós somos, é nossa essência, nós somos a justiça de Deus. A minha essência é justiça, não pecado. E por causa dessa consciência que eu sou a justiça de Deus, eu posso entrar na presença do rei como Esther, pôr as minhas vestes de favor, chegar diante do grande rei do universo, e quando eu chego na presença do grande rei, ele estende para mim o seu cetro de favor e fala: que tu queres? Pede-me e te darei até metade do reino. É disso, filhote. É disso, filhota do Deus vivo, que eu estou falando. Por favor. A justiça, a consciência de que você é justo, te leva a experimentar o favor do rei. Não vai ter uma oração que você fizer que for de acordo com a vontade de Deus, que não vai ser respondida. Porque agora a consciência de pecado se foi, e eu aproximo de Deus com a consciência que eu sou justa, sou reta diante de Deus, e quando eu oro, Pai me ouve. Mas é a Silvana, não, você também, se você aplicar na sua vida as lições da cruz. A cruz até o dia de Jesus voltar, e ela vai continuar sendo a vedete no céu, porque a cruz é feita de madeira. A nossa desgraça não foi uma árvore. Então nós temos a árvore da condenação e ao mesmo tempo a cruz é a árvore da vida. Você foi gerado na cruz em Cristo Jesus. Faz essa prática e conta para mim como que foi. Porque vai libertar você desse peso, dessa vergonha, dessa condenação, desse pecado que tem prendido você. E estuda, vai lá e ouça os ensinos. Eu já ouvi de novo.
Ouça de novo aqueles ensinos sobre a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. O que a justiça de Deus restaura na sua vida? Amém? Bom, curta, comente, compartilhe, oferte. Se você quiser contribuir com esse ministério, mande um pix de qualquer valor para ionescoladeprofetas@gmail.com. Silvana Mara Campanholo, Banco Nubank. Tá bom? Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Os vídeos eu vou estar subindo, como é uma série que demora um pouco mais, gente, vou subir segunda, quarta e sábados, tá? Segunda, quarta e sábados. Se eu ver que tá dando problema ali no YouTube, que costuma dar, aí eu vou subir só 2 na semana. Porque quando a gente sobe muito vídeo, costuma dar problema no YouTube, tá bom? Então, fica com Deus, curta o vídeo e a gente se vê na próxima aula.